Oi pessoal, tudo certo? Hoje então vamos falar sobre uma temática que ainda não abordei aqui no canal, que é precisamente então sobre uma espécie de superação de si, mas que naturalmente tem a ver com uma superação dos outros, né? Porque há sempre essa espécie de competição dentro da sociedade, então quando a gente pensa a partir de uma perspectiva egóica, a gente sempre tem que pressupor também a existência de uma certa competitividade entre os seres, certo? Na verdade, é até mesmo científica, né? Na biologia a gente já traz isso e daí em diante. Então, segundo uma perspectiva egóica das coisas, também essa competitividade ela tende de fato a existir. Não obstante isso, então, a gente tem a problemática acerca de como a gente interpreta os outros, certo? E a nós mesmos. E a competitividade, então, ela pode ser observada de outras perspectivas quando a gente, por exemplo, tenta, conforme eu vou tentar descrever aqui, uma superação de si para a superação dos outros e não como muitas vezes ocorre, como é tido na cultura em geral, que é justamente o oposto, né? Ou seja, você simplesmente tentar superar os outros, né? A partir de uma competitividade sem a observação de si, né? Sem uma superação de si, digamos assim, né? Ou seja, seria uma espécie de, a meu ver, uma superação cega, porque se você não tem um objetivo, o objetivo está nos outros, né? Ele não está dentro de você. Então você como que fica à mercê de uma espécie de superação de algo meramente ideal, quando este algo está nos outros, na sociedade, ou dado como um objetivo fora de nós, não por nós mesmos, e de um certo modo também anárquico. Por quê? Porque justamente quando você ainda não encontrou uma certa singularidade e as coisas que são mais próprias, você vai ficar então em busca desta superação de uma forma anárquica, ou seja, sem um objetivo mais concreto a partir da sua própria singularidade, né? Então vou explicar um pouco disso. E antes disso, porém, queria dizer para vocês que eu adicionei entre as minhas publicações ali, como muitos de vocês já viram, vários dos meus livros estão elencados na descrição do vídeo. E aí, por último, eu coloquei então o link para uma leitura, para a leitura da minha dissertação do mestrado, que é sobre Wagner e Nietzsche e sobre o drama musical grego. Então, para quem tem algum interesse, né, entre essas coisas, dentro desses assuntos, né, dentro desses autores, Wagner, Nietzsche e tal, ou né, mesmo dentro dessas questões dos gregos, né, da filosofia grega, de como toda essa questão artística se deu no que diz respeito à junção dessa questão de filosofia e arte dentro do drama musical grego, que é uma forma específica de arte, vamos dizer assim, né, antiga, e que depois eu abordo ela também na modernidade. Por exemplo, a ópera, né, os dramas wagnerianos e daí em diante. Então, é uma temática bem rica que mescla justamente filosofia e arte, né? Filosofia e música e daí em diante. E como ela está, né, o acesso é livre, é grátis, então é muito simples, vocês só clicam ali e já vai direto para dentro do site da universidade, onde vai estar disposto e pode inclusive baixar o PDF, né? Então, na verdade, é um acesso livre aí, que então quero compartilhar com vocês aí também. Então vamos ao tema. Primeira questão, né, que a gente tem que observar aí dentro deste assunto. Na verdade, ele é um assunto que eu nunca trouxe ele em seus pormenores, como eu vou trazer agora, embora também não queira fazer um vídeo muito denso sobre isso, né, muito grande e tal. Na verdade, pegando apenas pontos principais ali. E não obstante isso, ou seja, o fato de que eu não tratei isso de uma forma pormenorizada em outros vídeos, agora, então, e agora eu trago,
Por outro lado, eu já abordei isso em alguns pontos em outros vídeos, né, de uma forma um pouco mais geral e tal, né? Mas a coisa da superação de si, da singularidade e tal, são conceitos que eu já trouxe em outros vídeos, sim. Então, quem já acompanhou o canal, né, vai lembrar disso, e quem não viu também pode tentar, né, encontrar aí nos vídeos passados. Então, vai ser, na verdade, uma expansão deste assunto que eu já coloquei de uma forma também um pouco mais geral. Então, vamos lá. Primeira questão, o que a gente tem que pensar acerca disso? O que a gente pode pensar, né? Que a superação exterior, ou seja, o que eu tenho que ir para uma superação exterior? Seria esta superação dos outros, né? As coisas que às vezes, inclusive, fica dentro da gente, né? Da gente, vamos superar o que já está dado no mundo, vamos superar aquilo que uma pessoa fez, vamos tentar ser melhor de alguma maneira, né? E isso tudo não precisa ser visto pelo lado negativo. Como eu já disse, a competitividade ela está dada e ela é quase que inerente a todo esse processo. Ela pode ser um pouco mais danosa e nesse sentido negativa, mas no geral, né, a própria competitividade, como a gente vê, por exemplo, dentro da economia liberal, dos libertários também, daí em diante a gente vê que existe inclusive pontos positivos, certo? Na competitividade quando a gente a observa através da própria questão econômica, né? Ou seja, não existe um progresso tecnológico, um progresso em muitos sentidos, sem a própria existência da competitividade, então ela não deve ser vista como algo ruim. Aqui, porém, ao invés de observar esse processo no geral, a competitividade no geral, quero dispor aí ela da perspectiva do indivíduo, né? Então, ela não passa a ser simplesmente a observância quase sociológica da competitividade, mas sim como ela se dá a partir do indivíduo, né? Então, isso é o que importa para a gente aqui. Então, quer dizer, essa superação exterior, essa superação do exterior, é só uma consequência, se a gente pensar bem, da superação interior. E quando isso acontece ao contrário, ou seja, quando isso se dá ao contrário, o psicológico do indivíduo acaba muitas vezes não suportando o peso do exterior. E o sentimento do nada, muitas vezes o sentimento de vazio que as pessoas têm, daí vai advir então. Ou seja, tudo que a pessoa conquistou relativo ao exterior passa a ser um nada, ou se torna um nada no sentido justamente do valor ou do sentimento acerca disso. Então vou explicar um pouco melhor isso. Então o que a gente tem que ter em mente? Superação do exterior como uma consequência da superação exterior. Quando isso não se dá assim, ou seja, não se dá segundo essa ordem, né? O que muitas vezes acontece? O que acontece é que então justamente o psicológico ele não suporta o peso do exterior. Por quê? Porque você simplesmente tenta superar o exterior sem ter construído uma base para isso dentro de si. Ou seja, você ainda não fortaleceu a si próprio o suficiente para conseguir justamente entrar no meio de toda essa competitividade. E aí mesmo que você consiga algo ali dentro, seja desse exterior, supera alguma coisa desse exterior, né, muitas vezes você não suporta todo esse processo justamente porque não construiu ainda essa, vamos dizer assim, esse fortalecimento interior, certo? Então, o que acontece? O que acontece é que mesmo que você tenha superado esse algo do exterior, depois você vai ver que se ele não tiver a ver com algo que você conseguiu no interior, ele se torna um nada. Ou seja, você simplesmente acaba com o sentimento de que tudo aquilo ali é vazio. Muitas vezes você já deve ter sentido esse vazio, não que ele adivinha só disso, mas acredito que esse processo, muitas vezes esse vazio advém sim desse processo. Ou seja, essa questão das pessoas sempre estarem buscando uma superação das coisas exteriores, né? Conquistar coisas exteriores, enfim, entrar em processos que muitas vezes não condizem com o eu delas, né? Com as questões mais particulares. Então, mesmo que elas consigam aquilo ali, vai advir um nada posterior. Por quê? Porque tudo aquilo ali não tem uma relação com o interior delas real, certo?
E quando, então, ao contrário, a gente consegue primeiro descobrir-se a si mesmo, né? Conhecer-se mais a si mesmo, né? Questão socrática mesmo, né? Do conhece a ti mesmo, daí em diante. A gente vai perpassar toda a história da filosofia, né? Quando a gente tem isso antes e depois tenta superar o exterior, você tem menos probabilidade justamente de ter este vazio advindo desse processo. Porque aí realmente quando você conseguiu atingir aquele objetivo lá, ele já estava dentro de você, né? E ele realmente pode ter a ver com algo realmente seu. Ou seja, uma gratificação aí é muito maior, né? Por quê? Porque não é simplesmente que você superou algo do exterior porque outras pessoas disseram que você tinha que fazer isso, mas sim porque você colocou aquilo como um objetivo mais singular. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante aqui. O segundo ponto, que a necessidade de superar os outros na exterioridade implica, em geral, na inveja. E ao contrário, né? Quem se descobre parte de si mesmo, né? Não inveja, porque reconhece um abismo entre ele próprio e o outro. A inveja, por sua vez, então, pressupõe uma certa igualdade idealizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Isso foram trechos que eu escrevi, tá? Resumindo o que eu quero dizer aqui. Então, por isso que eu estou lendo estes trechos e discutindo-os. Mas né, são trechos que eu próprio escrevi. Então, a necessidade de superar os outros na exterioridade implica, em geral, na inveja. Ou, pelo menos, tem a ver com uma questão da inveja. A inveja ela pode ser vista de dois modos. Tem um modo mais positivo de se vê-la, ou seja, tomar ela como algo quase inerente, muitas vezes, nas relações, certo? Ou seja, pelo menos um mínimo de inveja, que seria uma vontade de apropriação alheia, podemos colocar assim também, né? Ela sempre vai existir em algum nível, certo? Só que, claro, quando a gente fala aqui de inveja, a gente já coloca ela com um teor mais avançado, digamos assim, mais expandido, né? Então ela passa a ser o que? Negativa. E então ela tem tudo a ver justamente com essa dualidade que a gente está tratando aqui, ou seja, uma necessidade de superar a si mesmo e tal, e superar as questões exteriores, os outros e daí em diante. Né? Então, se a gente só mira para o exterior e esquece de si, o que acontece? É muito mais fácil de você expandir esse sentimento negativo de inveja, certo? Porque simplesmente você vai querer o que os outros têm, né? Mas sem antes conhecer a si mesmo. Então, basicamente o que eu estou falando aqui é que esse puro sentimento de tentar superar a qualquer custo coisas exteriores, pessoas, adquirir coisas exteriores daí em diante, muitas vezes ele vai ser relacionado sim a uma inveja no sentido negativo, né? E como seria para escapar disso, digamos assim, né? Seria um movimento contrário novamente, ou seja, se você antes disso se descobre, né, e parte de si mesmo e não do que os outros estão colocando como valor, né, você tende a não invejar. Por quê? Porque antes de tudo, você, para conhecer a sua própria singularidade e coisas que são mais próprias, você vai descobrir que existe o quê? Um abismo entre as suas preferências e as dos outros. Quando você vê isso de uma forma muito clara, né, ou seja, quando você começa a pensar o mundo não como uma igualdade, mas como uma desigualdade, e na verdade você tende então a começar a criar ainda mais uma desigualdade de você para com os outros, pelo menos uma perspectiva do valor, ou seja, você vai passar a dar valor para coisas que realmente tem muito mais a ver com você do que com os outros. Então, quer dizer, nessa perspectiva mais egóica, vamos dizer assim, a própria inveja tende a decair. Por quê? Porque você não tem mais a ambição de simplesmente querer o que os outros têm por eles mesmos. Né? Por quê? Porque você já tem as coisas que lhes são mais próprias. Você já entendeu mais a si mesmo. Então você, digamos que ao ver esse abismo que separa você dos outros, você não toma mais esse sentido de igualdade idealizada. E, portanto, né, tomando a si mesmo e os outros como indivíduos mesmo, né,
você então passa a não querer simplesmente desejar o que os outros desejam, simplesmente por desejar. Né? Porque você nota que não, mesmo que o outro tenha conseguido as coisas, né, dele, ele conseguiu as coisas dele, né, que não são minhas. Entende? Então, quando você se põe nessa perspectiva, você nota que a maioria das coisas que são para os outros não são para você. Né? Então, quer dizer, quando você se vê dessa perspectiva, né, a inveja ela tende a decrescer, né? Porque você já não mais se compara de igual para igual, digamos assim. Não necessariamente você vai se comparar como se fosse melhor que os outros, não é isso. É simplesmente que você é singular, né? Você não é nem melhor nem pior, você simplesmente é você mesmo. Então, quer dizer, esse sentimento aí de inveja, que muitas vezes permeia a sociedade, ele tende a ser menor, né? Em uma perspectiva mais egóica, né? De superação de si e daí em diante. Terceiro ponto. Então, na verdade, as conquistas dos outros devem ser apropriadas por nós a nível abstrato como possibilidades que foram abertas e, portanto, de um modo positivo. Ou seja, aqui mais um ponto onde essa própria questão da inveja ela é decrescida, né, segundo essa perspectiva. Ou seja, a gente começa a olhar para os outros como pessoas que, ao fazerem suas ações buscando seus objetivos, abriram caminhos distintos. Cada um abriu um caminho distinto. E se algum desses caminhos lhe interessa, você não vai invejar esse caminho, você vai simplesmente se apropriar deles como uma ideia abstrata, digamos assim, ou seja, vai interpretar o conteúdo daquilo ali e tal, né? Interpretar aquilo como mais uma possibilidade aberta, ou seja, se alguém fez, então é possível. Então você não vai olhar aquilo com um olhar simplesmente negativo, invejar e daí em diante, né? Você vai pensar que mais um caminho, mais uma possibilidade foi aberta. Então, se outra pessoa fez, talvez para você não seja impossível, né? Porque se ninguém nunca tivesse feito algo, seria muito mais difícil, né? Então, quer dizer, é um modo de olhar um pouco mais positivo. Né? O Sartre, um filósofo que eu várias vezes já critiquei aqui, né? Não gosto muito das ideias dele do existencialismo, né? Da questão, porque ele se liga muito à questão socialista também e daí em diante, né? Então, ele tem toda uma questão moral que eu não levo à frente, mas ele tem coisas interessantes. E pelo que eu lembro, né? Eu não sei bem se é no livro dele, eu lembro bem de dois livros que eu acho interessantes dele. O que eu acho mais interessante é o ensaio dele, que é o Esboço para uma Teoria das Emoções, né, que eu já li, já tem mais de 10 anos. E o Existencialismo é um Humanismo, também eu lembro de ter lido, e então não sei essa ideia se ela está em um desses dois livros, né? Eu li eles na mesma época, assim. Então, mas ele também fala disso, o Sartre, pelo que eu lembro, ele fala disso, ou seja, de que cada ação das pessoas no mundo abre uma possibilidade a mais, né? Então, que na verdade a ação das pessoas é interessante, né, quando a gente observa por esse ponto, né? Ou seja, que na verdade elas estão abrindo caminhos, abrindo possibilidades, né? Então, quando a gente olha o mundo dessa forma, é interessante, né? Para entendermos melhor que essa questão também da superação de si, superação do outro e como que a inveja está ali no meio, mas como ela pode ser superada também, né? Nesse processo aí. E assim eu continuo, né? A singularidade própria, agora sim entro, né, com esse conceito de um modo um pouco mais denso, né? A singularidade própria e seu descobrimento ordenam o objetivo exterior. Do contrário, a procura pelo exterior é anárquica. Foi um pouco do que eu falei lá no início, né? Como alguém que quisesse fazer branding, para quem não sabe, é ali um assunto, né, do marketing e tal, né? Das vendas, enfim, né? Preparação de carreira e em diante. Então, como alguém quisesse fazer branding sem ressaltar o que é próprio em si e em sua marca. O branding é basicamente a criação de marca. Portanto, também aqui partindo do interior para o exterior. Então, eu faço apenas uma analogia, né, para quem sabe dessas questões aí também, estuda um pouco disso. Né, dá para a gente fazer essa analogia aí. Ou seja, basicamente, quando você vai criar uma marca, alguma coisa assim,
né? Você vai precisar estudar o branding, né, e tal. Você vai precisar criar um conteúdo, né? Só que imagine então vocês criarem uma marca sem saber o que é mais próprio dentro dessa marca. Então, uma das coisas principais do brand é justamente você reconhecer o que é mais singular ali, né? O que é único ali, o que essa marca vai oferecer que nenhuma outra oferece, né? Se você quiser cobrar um preço mais alto, por exemplo, por algo que é exclusivo, você vai ter que fazer aquilo ali ser exclusivo, né? Não vai poder ser algo que não é exclusivo, né? Você vai ter um público e daí em diante, né? Que vai acessar aquilo ali, vai dar um valor determinado para aquilo ali e vai então pagar por aquilo ali de uma maneira determinada, né? Então tudo isso tem a ver com o branding, para essa criação de marca, né? Então imaginem, né, você vai fazer isso, mas você não consegue elencar nada que seja singular ali dentro. Isso vai dar errado, certo? Esse processo não vai fechar. Desse mesmo modo, né? Voltando então à singularidade própria, agora sendo o eu, né? E seu descobrimento ordena um objetivo exterior. Do contrário, a procura pelo exterior é anárquica. Ou seja, fazendo analogia com o brand, seria uma marca que quisesse justamente, sem conhecer a si mesma, atirar para todos os lados, para todos os públicos. Ela faliria, vamos dizer assim, né? Do mesmo modo com o indivíduo, então. Ou seja, a singularidade própria, quando você vai notando o que é mais próprio em você e está te distinguindo dos outros, né? Isso ou disso é que é mais interessante você partir para descobrir e descortinar um objetivo exterior. Por quê? Porque então realmente esse objetivo exterior ele vai passar, como eu escrevo ali, a não ser algo anárquico. Ou seja, você não vai atirar para todos os lados, né, com esses seus objetivos. Por quê? Porque você já sabe o que é mais próprio. Então você simplesmente vai expandir o que já é mais próprio em você. E desse modo você vai ordenar o seu objetivo para com a superação exterior. Ou seja, você primeiro descobre a si mesmo, supera coisas em si mesmo e depois supera o exterior, não o contrário. É para ligar com um dos primeiros pontos também que eu falei. E já encaminhando aqui para o final, então, Rousseau, também é outro filósofo que eu não tenho minhas discordâncias e tal, né? Mas eu lembrei também uma frase dele aqui no livro dele, um dos que eu mais gosto dele, que é Os Devaneios do Caminhante Solitário, que é o último livro que ele escreveu, uma autobiografia. O Rousseau tem aí umas 3 ou 4 biografias, acho que é 3, se não me engano. Confissões é uma delas, né, que eu acho que é a mais famosa. E, no entanto, eu gosto mais desta última, né, que é Os Devaneios do Caminhante Solitário, que é bem interessante, depois que ele já está isolado da França, né? Os franceses destroem a casa dele com pedrada, expulsam ele de lá e ele vai para uma ilha e fica lá isolado até morrer. E aí então esse ensaio ele escreve, na verdade é uma série, né, de textos curtos, assim, de ensaios. Então ele escreve isso aí nesse período final da vida, onde ele está trabalhando com botânica, né? Ele gosta muito de plantas, ele faz lá um herbário para classificar plantas. Esse manual, inclusive, foi usado por séculos posteriores, bem interessante. Quer dizer, além de filósofo, ele acabou influenciando em vários outros campos aí por causa disso. E, enfim, é um livro interessante, né? E ele escrevia muito bem, então é interessante a leitura desse livro aí do Rousseau. E tem uma frase dele que é bem interessante, assim, eu lembrei mais de cabeça mesmo, né? Eu não lembro como é a frase exatamente, mas é mais ou menos assim, né? A força e a liberdade é o que caracteriza os homens superiores. Então, o que isso tem a ver, né, com esse conteúdo aqui? Que justamente, então, essa questão da singularidade própria, né, e esse olhar para dentro de si, esse conhecimento de si mesmo, com um intuito posterior e apenas posterior de uma superação do exterior, ele tende a justamente o quê? Como eu disse lá no início, fortalecer. Tem a ver com o fortalecimento de si. Certo? E esse fortalecimento de si, ele tem tudo a ver com a constituição do eu também.
Para quem não sabe, por exemplo, a psicanálise, o Freud várias vezes ao longo da obra dele fala que justamente a psicanálise tem por missão, por exemplo, fazer com que você tenha um eu mais fortalecido, um eu mais estruturado. Muitas das questões ali que ele vai tratar de doenças psíquicas, né, psicose, daí em diante, são o quê? São doenças de um eu fragmentado, certo? E eu acho que é nessa medida que eu ultimamente tenho pensado que é possível assim ligar uma psicanálise e algo que tem a ver com isso, ou seja, assuntos, né, parecidos, afins, com uma filosofia egóica. Ou seja, que a filosofia egóica, no fundo, ela tende a isso também, né? Ou seja, como construir um eu mais fortalecido. E do mesmo modo, então, a psicanálise ela já tinha isso em si, né? E quando eu voltei a ler esses tempos sobre isso, eu percebi bem essa questão do foco do Freud nisso, né? Nesse fortalecimento do eu, nesse sentido do psiquismo mesmo, né? E se a gente pensar bem, tem tudo a ver. Então, como ele fala de força também, né, e eu trago também essa questão da força, eu acho que o Rousseau tem tudo a ver, né? Ou seja, o que caracteriza os homens superiores? A força, né? Ou seja, a força da personalidade. Não é a força no sentido de, né, de impor a força ao exterior, uma força bélica, etc. Né? Não é isso, é uma força o quê? Interior que vai te trazer o quê? Uma resiliência suficiente. Né? Sem essa resiliência, não consegue lidar com as coisas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Trazendo Rousseau, essa frase dele, de que o que é isso que caracteriza os homens superiores? De fato, né? A força, né? Beethoven também tem uma frase que fala algo bem parecido. Né? Beethoven tem uns escritos isolados, assim, de cartas e tal, que foram coletados, e ele também fala a mesma coisa, né? Que a força seria uma espécie de privilégio dos homens superiores, alguma frase desse tipo. E é isso, essa força que é a força da personalidade, né? A força que é capaz de trazer uma certa resiliência, né? Uma certa um não comodismo também, né? Uma capacidade de se impor também, e daí em diante. Né? Essa força pode ser interpretada de várias formas. Né? E o Rousseau fala a força e a liberdade que caracterizam os homens superiores. Então, claro, essa liberdade ela vai advir em parte justamente dessa força. Né? Porque sem a força você não está livre. Né? Você é subjugado. Né? Então, só através de um acúmulo de força pessoal, digamos assim, é que você vai ter aí alguma mobilidade de liberdade, vamos dizer assim. Né? E por fim, então, uma vez superada as necessidades alheias dentro de si, ou seja, quando a gente faz então quando a gente compreende essa dualidade, né, e passa então a partir deste interior para depois, né, tentar superar o exterior, então a superação primeiro de si, né? Então, uma vez superadas as necessidades alheias dentro de si, elas tornam-se vazias no exterior. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, nesse processo de compreensão de si, você vai notar que muitas daquelas necessidades exteriores que você queria superar, inclusive muitas pessoas que você gostaria de superar, digamos assim, em algum aspecto, né? Na verdade, você começa a olhar aquilo ali com muito mais desconfiança depois. Porque você, na verdade, pode ser que nem precise disso, ou que você nem queria aquilo no fundo, entende? E aquilo passa a ser vazio, né, para você. Então, muitas vezes, quando se conhece as necessidades interiores, parte dessas necessidades exteriores vão se mostrar como ilusórias. Então, você vai conseguir muito mais limitar o seu próprio caminho, né, no sentido de deixar de lado, muitas vezes, coisas que você achava que iria superar, mas que, na verdade, são coisas ilusórias. Né? E aí eu continuo. No final, o que nos resta é a competição, então, com nós mesmos. Ou seja, quando a gente consegue compreender então essa dualidade e encerra ela muitas vezes, você começa a perceber que toda aquela necessidade de superação do exterior, dos outros e daí em diante, dentro dessa competição social, vamos dizer assim, na verdade era apenas uma competição consigo mesmo. Ou seja, no fundo você está tentando superar a si mesmo
ou o seu próprio ideal das coisas, né, segundo a sua própria valoração subjetiva, e não os outros, ou o mundo e daí em diante, não nada disso. Certo? Então, na verdade, é uma competição consigo mesmo. Então, muitas vezes, né, para quem tentar aprofundar-se nesse processo, vai notar isso, né, que muitas vezes é isso que vai estar acontecendo ali no final, né, das contas, ao final das contas, né? E aí eu termino escrevendo então que muitas vezes são os outros, inclusive, que nos protegem de nós mesmos. Ou seja, se muito dessa competição, na verdade, ela é apenas camuflada de competição exterior, mas é uma competição de nós com nós mesmos, né? São os outros que muitas vezes vão ter o papel de o que nos proteger de nós mesmos. Por quê? Porque essa competição contra nós mesmos pode ser danosa também. Então, muitas vezes, as pessoas vão acabar nos ajudando contra nós mesmos. Isso é muito interessante. No sentido, por exemplo, psicológico, de um psicólogo, vamos dizer assim, muitas vezes o que ele está fazendo é isso. Né? É esse processo que ele está tentando alcançar ali. Quando a pessoa, por exemplo, vai numa terapia, em algo do tipo, né? Muitas vezes é isso, ou seja, ele está protegendo a pessoa dela mesma. Por quê? Porque ela própria está se interpretando de uma tal forma, está competindo consigo mesma de tal forma, etc., né? Que tudo nela está desregulado, no sentido, por exemplo, de uma ansiedade ou sei lá, um ataque de pânico, não sei. Tudo isso é o que? São desregulações que muitas vezes nascem de uma cobrança de si mesmo, por exemplo. A pessoa cobra-se tanto e né, fica tão cheia daquilo ali que não consegue esvaziar a cabeça de pensamentos, não consegue, enfim. Então, e não é o mundo exterior que está fazendo isso com ela, é ela mesma. E aí vem uma outra pessoa que vai, então, justamente ali ajudar ela a se proteger dela mesma. Né? Ou, no final, como queria o próprio Freud, muitas vezes o que vai ajudar você a fortalecer a si mesmo, né? Fortalecer o próprio ego, no sentido de estruturá-lo melhor. Né? Então, mas né, existem outros exemplos, não são só os psicólogos. Os outros podem ser interpretados de várias formas. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. É um assunto aí denso. Eu tentei simplesmente fazer de um modo um pouco mais tranquilo, assim, né? Não tão denso, mas realmente poderia ficar aqui mais tempo e tal, falando sobre isso. E acredito que tem outras coisas bem interessantes aí para tratar. Não é meu objetivo esgotar o tema, mas só inserir aí algumas problemáticas a respeito disso. Então por hoje é isso, pessoal. Deixe aí os comentários, dúvidas, sugestões. Né? Como eu tinha dito, a série sobre Schopenhauer teria seu fim no último episódio ali. E agora a ideia é trazer aí novos temas e tal. E eventualmente também, quem sabe, trazer mais alguma série de outros filósofos. Então aí deixe seus comentários, até sugestões aí de vídeos futuros também. Então, um grande abraço, até a próxima.